Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Mas e se eu não gosto de proteína? Como vocês já sabem, eu acredito que para o envelhecer saudável, precisamos consumir um percentual adequado de proteínas. Mas às vezes você não consegue. Por quê? Existem diversos motivos e eu quero que você saiba o que fazer para resolver esse problema ao invés de evitar comer as proteínas. Esse mês eu estou falando de digestão e motivos que te levariam a não conseguir consumir, digerir, absorver proteína ou até ter aversão a ela. Hoje eu vou falar de Helicobacter pylori ou H. pylori, uma bactéria danadinha, mas super comum. Estima-se que 50% da população mundial tenha essa bactéria. Eu vou te explicar o que ela faz, como identificar se você está lidando com uma infecção que merece atenção e também como tratar. Nos 2 últimos episódios, eu falei sobre o processo digestivo, de causas de baixa produção de ácido estomacal, refluxo, azia. Então, se ainda não ouviu, eu acho que vale a pena aprender para que esse episódio faça um pouco mais sentido para você. Eu sei que é um episódio bem específico, mas como eu tenho recebido muitas queixas sobre incapacidade de comer proteína, acho que vale uma explicação, já que é uma infecção comum e relativamente fácil de resolver, e que pode ser um grande contribuinte para vários outros sintomas e queixas comuns do seu dia a dia, que você não faz a menor ideia, como vitamina D baixa, anemia, baixa B12, entre outros. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu não sou gastroenterologista. Mas como eu trabalho com nutrição, tudo que possa causar uma má absorção de nutrientes se torna área de meu interesse. Também vale deixar claro que existe bastante discordância no campo, opiniões de que sempre devemos erradicar, outras que essa é uma bactéria comensal, ou seja, que é comum de existir dentro do nosso sistema digestivo e que poderíamos coexistir com ela se não estiver causando sintomas. A minha opinião pessoal, eu acho que depende do caso, da pessoa, do histórico e da relevância do tratamento considerado mediante todo o quadro clínico da pessoa. Se existe uma área que está crescendo muito, é a do nosso sistema digestivo. Eu acho que os estudos ainda estão na infância e que em breve a gente vai saber muita coisa. Então, desconfie em quem tem respostas ou verdades absolutas, nos que se consideram experts ou que sabem tudo. Os melhores pesquisadores do ramo admitem que sabemos muita coisa, mas não sabemos muito e ainda temos bem menos certezas do que gostaríamos. Então, um pouco de humildade, paciência, tentativa e erro ainda é necessário. Esse episódio tem a intenção de te ajudar a pensar e a fazer perguntas inteligentes para o seu médico, mas também tirar um pouco do pânico. Eu vejo muita gente pirando porque descobriu que está com H. pylori, entrou no Google e desesperou. Sim, é chato, mas tem tratamento e não é o final do mundo. E por outro lado, tratar pode trazer alívio para várias coisas que você nem imaginou estariam relacionadas, como eu já falei, como estar sempre com vitamina D baixa, ou ferro baixo, ou anemia, ou deficiências nutricionais constantes, sempre tendo infecção, e agora você já vai entender por quê. Então, o que é a Helicobacter pylori? Ela é uma bactéria que normalmente infecta o estômago, mas sim pode migrar para outros lugares. Essa bactéria, assim como outras, existem em todo canto. Então, não é um privilégio de lugares sujos ou de certos países. A gente entra em contato com milhões de bactérias o tempo todo. O que irá determinar se será um problema ou não será a sua capacidade de neutralizá-la e não permitir colonização e replicação.
E, normalmente, o que determina sintomas é o grau de virulência dessa colonização. Ela é transmitida pela boca, ou seja, beijos, dividir escova de dente, toalha, copos, o que faz dela super fácil de ser espalhada. E, normalmente, se uma pessoa na família tem, é bem provável que a gente tenha que cuidar de toda a família também. Como é que ela opera? Ela normalmente chega pela boca, primeiramente no estômago. E uma vez lá, ela libera urease. Ela faz isso para poder sobreviver. A H. pylori não sobrevive em ambientes ácidos. E por isso, em geral, se a sua saúde estomacal for boa, você neutraliza ela logo na largada. Mas se ela consegue chegar e liberar urease, a urease neutraliza os ácidos estomacais. Ela faz isso para sobreviver, para poder colonizar a área. Malandra, né? Semana passada, você já aprendeu sobre ácido estomacal e possíveis consequências de você ter baixa produção dele. Para refrescar um pouquinho a memória, o estômago produz ácido estomacal para decompor alimentos e para neutralizar a carga viral e bacteriana às quais somos bombardeadas constantemente. O ácido estomacal pode ser considerado sua primeira linha de defesa contra esses patógenos. A H. pylori tem a capacidade de liberar essa substância urease que pode neutralizar o ácido estomacal para permitir a sua colonização. Ela faz isso agindo sobre as células parietais que são responsáveis pela secreção de ácido gástrico, que auxilia na digestão dos alimentos, na absorção de minerais e no controle de bactérias nocivas. Então, quando inibimos a ação das células parietais, o pH do estômago aumenta, ficando menos ácido, e leva a uma condição que falamos na semana passada chamada hipoclorídria. E só isso já pode causar problemas e efeitos colaterais na sua digestão, como aprendemos na semana passada. Mas caso você não tenha prestado atenção, quando temos hipoclorídria ou baixa produção de ácido estomacal, é super comum ver pobre absorção de certos minerais e vitaminas. De novo, um quadro super comum é ter pobre absorção de ferro, que pode gerar anemia ou vários outros sintomas. Má absorção de vitamina B12, má absorção de cálcio, o que vai aumentar a probabilidade de desenvolver osteopenia ou osteoporose e ter aumentado o seu risco de fratura óssea. Com baixo ácido, a gente não consegue decompor proteína apropriadamente. Aí não absorvemos os aminoácidos direito e passamos a ter aversão à proteína, já que a gente não consegue digeri-la de forma apropriada. Aí esse processo também detona uma baixa produção de enzimas digestivas pancreáticas, já que a gente precisa de uma produção apropriada de ácido para mandar o sinal para a produção dessa enzima pelo pâncreas. Então, sem isso tudo funcionando, a gente perde a capacidade de digerir, de decompor e de absorver nutrientes, o que pode levar a deficiências nutricionais. Então, é por isso que antes de suplementar, a gente precisa descobrir o que é que está causando você a ter baixa de certos minerais, de certas vitaminas, para que você não fique sempre correndo atrás do rabo. A gente precisa ter um pH ácido suficiente para que a vesícula possa se contrair apropriadamente, liberar bile. Mas se a vesícula não consegue liberar bile de forma apropriada, também não absorvemos gorduras e as vitaminas lipossolúveis. E aí agora você também não se sente bem depois de comer gordura. E aí, por isso, você tem vitamina D cronicamente baixa, sem saber por quê. Se você pega sol, tá tomando, mas constantemente mede e nada subiu. É comum ver um aumento de sensibilidades alimentares, inchaços, gases e simplesmente não se sentir bem ao comer. E tudo começou por baixa produção de ácido estomacal. E essa baixa produção pode ter sido causada pela presença da H. pylori, que desativou a capacidade do seu estômago de produzir ácido. A própria bactéria tem forte capacidade de ligação. Ela tem umas proteínas de adesão. Basicamente, ela sulca e se liga ao epitélio gástrico e uma vez lá, ela se reproduz. E quando se reproduz, ela se replica e aí pode repovoar o estômago. E começa a ficar mais difícil de se livrar da infecção quando ela começa a replicar. Ela também produz exotoxina, e essas exotoxinas podem danificar a mucosa gástrica.
Tudo isso cria uma resposta inflamatória local no estômago que pode levar a gastrite e úlceras gástricas e também pode ir além do estômago e criar uma resposta inflamatória sistêmica. A gente falou sobre gastrite na semana passada e a H. pylori é uma das causas mais comuns de gastrite. Gastrite é basicamente o termo para inflamação na parede do estômago. Os sintomas associados à gastrite são dor de estômago, queimação, dor constante, necessidade de usar antiácido, que sim, eles proporcionam alívio a curto prazo, mas a gente já aprendeu semana passada que não é uma boa ideia continuamente você suprimir essa produção. Gastrite também pode gerar sensação de fome logo após de comer, azia, todos os sintomas que eu falei na semana passada, sensação constante de saciedade, comida sentando ali, náusea, gosto amargo na boca, arroto e muitos sintomas semelhantes ao refluxo ácido. A H. pylori é a causa mais comum de gastrite, mas a gente também não pode simplesmente culpar a bactéria. O abuso de álcool é um grande problema, gastrite autoimune é outra, refluxo biliar e medicamentos como os anti-inflamatórios, corticosteroides. Então, se você é uma usuária pesada de ibuprofeno, isso pode sim estar contribuindo para a sua gastrite. A aspirina também. Isso não significa que você nunca possa tomar uma aspirina, mas o uso regular pode sim impactar a parede interna do estômago. H. pylori também é uma das principais causas de úlceras. Qual é a diferença entre úlcera e gastrite? A gastrite é uma inflamação do revestimento do estômago, enquanto as úlceras parecem mais como feridas abertas. As úlceras, elas podem ocorrer em diferentes regiões. Pode ocorrer no estômago, e geralmente são chamadas de úlcera gástrica. Pode ocorrer no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, e são chamadas de úlceras duodenais. Mas geralmente são chamadas apenas de úlceras pépticas, que basicamente se refere a úlceras ou machucados em qualquer parte do trato gastrointestinal. Os sintomas das úlceras são um pouco complicados de identificar rápido, porque algumas pessoas podem ser completamente assintomáticas e não sentir nada. E dependendo de onde está a úlcera, os sintomas podem variar. Tipo, se você tiver uma úlcera no estômago, é mais provável que sinta dor logo ao comer ou logo após comer. Mas se ela já for mais baixo no duodeno, geralmente a dor acontece quando o estômago já está vazio e a comida passou para o duodeno, é como se a comida estivesse arrastando nessa feridinha. Então, tipo, 2 a 4 horas depois de comer. Aí, nesse caso, é comum você acordar à noite com dores na parte superior do estômago, pressão ou queimação. E muitas vezes você pode se sentir melhor quando está comendo, o que confunde um pouco o diagnóstico. Nem todas as pessoas com úlceras apresentam sintomas. E se você estiver sentindo alguma dessas dores, eu acho que fazer um exame para saber se tem H. pylori pode ser uma excelente ideia, porque se a H. pylori estiver causando essas coisas, você vai ter que tratar a infecção para poder curar a gastrite ou a úlcera. Na semana passada, eu falei de vários outros sintomas e esses sintomas podem se sobrepor. Então, é claro que você não vai querer tratar uma infecção se você não tiver essa bactéria presente. Mas se a H. pylori for a causa, você não vai conseguir se curar apenas tomando antiácido. Para você ter uma ideia, a H. pylori é encontrada em 90% das úlceras duodenais e em até 8% das úlceras gástricas. É claro que existem outras causas, mas a H. pylori é sim uma grande contribuinte para úlceras. De novo, nem todo mundo que tem H. pylori tem úlceras também. A estatística, na verdade, é que 15% das pessoas com H. pylori irão desenvolver úlceras e muitas vezes você tem a bactéria e não tem nenhum sintoma muito grave. 1 a 3% das infecções com H. pylori podem desenvolver câncer gástrico, por isso tem que ser levado a sério. Outras consequências comuns de uma infecção com H. pylori pode ser perda de peso sem você estar tentando, inapetite, náusea, vômito, anemia, fezes escuras, cansaço crônico, tosse crônica. Então, se você testou positivo e tem esses sintomas, eu acho que realmente você deveria tratar a infecção e não ignorá-la como uma bactéria comensal. Esses, em geral, são os piores casos. Mas a H. pylori pode contribuir também para asma, para Parkinson, diabetes. Ela ativa o sistema imune e aí contribui para a carga que o seu sistema vai ter que lidar.
Ou seja, se você está lidando com muita coisa, tem muita coisa acontecendo que requer que o seu sistema imune esteja constantemente ativado, adicionar mais uma bactéria pode ser a gota d'água para doenças. Por isso é que tudo deve ser analisado olhando para a pessoa. Uma pessoa com H. pylori pode não ter nenhum sintoma e nem precisar de tratamento, enquanto outra, isso vai ser demais para que ela possa tolerar e ela vai começar a ter um monte de sintomas relacionados a essa baixa produção ácida que a infecção está causando. Outra coisa que a H. pylori pode fazer é danificar o endotélio vascular. E por isso que a H. pylori está associado ao aumento de risco cardiovascular e está envolvido no desenvolvimento de arteriosclerose. Lembra quando eu disse que a bactéria pode penetrar no revestimento gástrico? Sim, ela também pode afetar o endotélio vascular e pode danificá-lo da mesma forma que pode ocorrer no estômago, e aí isso contribui para arteriosclerose e até a formação de placa. Isso já é mais quando a infecção começa a ficar bem mais ativa também. E pode estar envolvida com autoimunidade através do que a gente chama de mimetismo molecular. Então é bem comum ver H. pylori associada a certas doenças autoimunes como autoimunidade hepática, lúpus, artrite reumatoide, a síndrome de Sjögren, Hashimoto, psoríase, doença de Crohn, colite e outras. Então, quando a gente vê H. pylori em números clinicamente relevantes e sabemos que a pessoa tem um histórico de autoimunidade, de novo, acho que nesse caso vai ser uma boa ideia tratar e investigar o meio ambiente que permitiu essa infecção ou essa colonização e cuidar de toda a flora intestinal. E aí, como é que descobre se você tem H. pylori? Convencionalmente, se você for um gastro, eles vão fazer ou um teste de sopro, medindo ureia, super simples, você bebe uma solução de glicose, aí eles vão medir a ureia no seu sopro, no seu hálito, é super confiável para uma infecção ativa e não é nada invasivo. Tem também um teste de antígeno fecal, que é confiável se a infecção for ativa, e também tem a endoscopia, que é bem mais invasiva. Atenção aqui. Se você estiver tomando os inibidores da bomba de prótons, que são os remédios antiácido, omeprazol, pantoprazol, essas coisas, se você já estiver tomando antibiótico ou produtos com bismuth, que é peptobismol, isso pode alterar o resultado. Então, você tem que esperar 4 semanas depois de terminar o curso desses remédios para poder fazer o teste, para você ter um resultado confiável. Existe também um exame de sangue para anticorpos. Ele não é invasivo, mas eu não acho muito confiável, uma vez que anticorpos podem durar muito tempo e aí você não vai saber se você está com uma infecção ativa ou se foi algo que o seu sistema imune já resolveu e a gente ficou com anticorpo, porque eles podem ficar anos no nosso sistema depois de uma infecção. O teste que eu costumo fazer é um teste de fezes funcional mais abrangente, que usa PCR quantitativo. O nome do teste que eu gosto chama GI Map, que é totalmente diferente das outras formas de teste e me mostra várias coisas sobre a saúde intestinal, microbiota, saúde digestiva e imune. Esse é um teste mais da linha funcional ou integrativa. E como ele é PCR, ele pode detectar níveis muito baixos de H. pylori, que poderiam não ser clinicamente relevantes. E é por isso que às vezes a gente vê H. pylori positivo num GI Map e não requer tratamento se a apresentação clínica da pessoa não indicar uma infecção. É que esse teste é super sensível e vai pescar se a H. pylori tiver passado por ali, e aí a gente vai ter que testar, verificar fator de virulência e todo o padrão do intestino antes de decidir o tratamento. Tipo, o que é que a gente olha? Será que existem outras infecções? De novo, aqueles outros sintomas que eu já falei aqui pra caramba, mas como eu vejo muita gente com esses sintomas, eu tô falando para te dar mais uma causa, mais uma linha de investigação, que é ferro baixo, anemia, vitamina D baixa, B12, desnutrição, muita queda de cabelo. Tudo isso me faria pensar em olhar se a pessoa tem baixa produção de ácido estomacal. Ou se você já teve um histórico de infecção de H. pylori, tipo, já teve várias infecções antes, já foi tratada e continua voltando. Você tem úlcera, tem alto risco familiar de câncer de estômago, e aí a gente decide, tá bom, vamos tratar. E aí qual seria o tratamento? É claro que eu não posso te dizer o que fazer em um podcast, porque eu não te conheço.
mas eu vou já compartilhar que é relativamente fácil de tratar com produtos botânicos e ervas. Convencionalmente, se você for ao médico ou a um gastro, você provavelmente vai receber uma terapia antibiótica tripla, que, claro, vai aniquilar o H. pylori, mas é uma bomba no seu intestino. Vai matar tudo, o bom, o mal, o feio, e vai levar um tempo para reconstruir a sua flora. Eu já me tratei tanto com métodos convencionais quanto com botânicos, e eu posso te dizer que eu não repetiria a experiência com antibióticos. Principalmente porque eu tive outra infecção logo depois de fazer a terapia tripla. E aí isso foi bem desmotivante e eu já consegui erradicar completamente somente nos botânicos. Existem muitas ervas e chás que podem tratar H. pylori. Tem um chá sul-africano chamado chá de matula, que é excelente. Geralmente, quando eu uso esse chá, eu associo algum tipo de goma, como a gente chama mastic gum. Em português eu vi traduzido como goma de aroeira, então eu não sei se é realmente esse nome, eu vou checar e colocar no site do podcast. Eu atualmente adoro um produto de um laboratório que eu trabalho chamado Microbiome Labs. Sim, a gente consegue essas coisas sendo entregues no Brasil, que é uma goma específica de afinidade para H. pylori. A mastic gum, ou a goma aroeira, é boa, mas ela também se liga a várias outras espécies de bactéria, até algumas benéficas. Então, por isso eu atualmente tenho preferido esse produto que chama PyloGuard. Outras ervas que funcionam são barberry, orégano, selo dourado ou golden seal, uva de Oregon, fio de ouro chinês e erva mansa. Todos eles têm atividade anti-H. pylori e podem ser eficazes na eliminação. Algo a notar. Se você já tem úlcera e gastrite atualmente, tá com essa ferida e esse desconforto, às vezes será mais inteligente, como eu falei antes, tratar da úlcera antes de iniciar o tratamento com as ervas antimicrobianas. Eu falei como tratar úlcera no episódio da semana passada, porque se você entra direto matando com essas ervas, pode ser um pouco abrasivo e criar desconforto. Então, a gente tem que se certificar de que toda a parede, que o muco está sedoso, escorregadio, antes da gente entrar matando. Tratar o intestino é sempre um trabalho de entender o que está acontecendo, o que foi que possibilitou esse crescimento de bactérias, apoiar e diminuir a inflamação, entender os gatilhos para que a gente possa realmente erradicar e resolver o problema ao invés de estar sempre apagando incêndio. Se você já teve histórico de gastrite ou de úlcera, recebeu o diagnóstico, está com H. pylori e vai querer tratar com as ervas antimicrobiais, uma coisa que você pode fazer é o teste ou o desafio do vinagre de maçã. Você toma 2 colheres de sopa de vinagre de maçã e aí se você sentir queimação, isso vai ser uma boa indicação de que talvez você precise passar algum tempo curando a inflamação gástrica por 1 ou 2 meses antes de entrar matando H. pylori. Na semana passada eu falei desse produtinho, dessa pastinha que a gente pode fazer com extrato de DGL que eu investiguei, chama glicirrhiza. É o nome em português dessa erva que a gente chama de DGL licorice em inglês. A gente pode entrar com extrato de marshmallow, que em português chama, ou em, sei lá, latim, como é que é o nome dessas coisas, Altaea officinalis, o Slippery Elm, que é Humus rubra, eu vou botar esses nomes no site do podcast, e aloe vera também é boa para curar a ferida. E aí depois a gente pode entrar matando a H. pylori. Então, na semana passada eu falei desse produto que eu uso do laboratório Thorne, que chama GI Relief, que tem todas esses ingredientes que eu acabei de ler para você. Em adição a isso, às vezes usar glutamina ajuda. Eu li num estudo que suco de repolho pode ser útil. Eu pessoalmente nunca usei, mas pareceu ter bons resultados para quem tem gastrite e úlcera em cicatrização. Então, se você gosta de sucos, poderia ser interessante. Eu realmente não sei o gosto que um suco de repolho vai ter. Em resumo, se você estiver lidando com sintomas de refluxo, de azia, de gastrite e todos os outros que eu falei, eu vejo muito com problemas de pele, vale a pena investigar se você está lidando também com H. pylori e tratar.
É claro, você sempre vai ter a opção do triplo antibiótico, que, mais uma vez, ele funciona, só que eu acho que é uma bomba e existem várias outras dessas ervas antimicrobianas que funcionam tão bem quanto, com menos dano ou efeito colateral para o seu microbioma como um todo. Esse foi um episódio bem rapidinho. Se você tiver dúvidas, manda para mim. E por hora eu fico por aqui. Até semana que vem.